Colossenses, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos irmãos da cidade da Ásia Menor, chamada Colossos. Com muita atenção, porque muitos assuntos aqui são autoexplicativos, nem precisa falar, você lendo você já entende, graças a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, todos acharam? Amém, irmãos? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo,
porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Glória a Deus. Paulo estava na prisão em Roma. Paulo não estava em uma grande metrópole, em uma grande congregação. Paulo não estava pregando para multidões. Ele estava na prisão em Roma, a capital do império, há 2000 anos atrás. Quando ele escreveu 4 das epístolas, ele escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Filipenses, ele escreveu aos Colossenses e ele escreveu a Filemão. São as 4 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu estando ausente, e é por isso mesmo que ele fala: eu estou longe de vocês, mas eu estou junto por causa da comunhão que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E lá da prisão, Paulo começa a demoestar a igreja de Colossos, porque na igreja de Colossos haviam pessoas que começaram a introduzir ensinamentos estranhos à palavra. Uma das características da igreja atual é que as pessoas têm orado menos, é que as pessoas têm lido menos a Bíblia, e aí tornam-se presa, tornam-se vulneráveis às ideologias ministradas pelos canais de mídias sociais e de televisão. Tem gente que não lê um versículo sequer por dia, por semana, às vezes por meses, lamentavelmente, mas rapidamente absorvem ideologias mundanas. E Paulo, sabedor que apesar de ser um outro período, apesar de ser um outro momento, mas ele sabia dos ardis de Satanás, sabia das atividades do iníquo. Então ele vai vacinar a igreja, ele vai ministrar a igreja, ele vai exortar a igreja, ele vai ministrar uma palavra de edificação, para que os irmãos de Colossos estivessem firmes para resistir às setas, para resistir às investidas, para resistir os ataques do nosso inimigo. E Paulo então vai dizer para os irmãos: vocês sabem a minha luta, eu estou aqui no cárcere, vocês entendem a luta pelo que eu passo, mas eu passo porque eu acredito também na igreja. Eu estou nessa situação, mas eu estou orando por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me ensina a importância de um irmão orar pelo outro irmão, a importância de um crente orar pela igreja, a importância de você orar pelo seu cônjuge, a importância de você orar pelo seu filho. Não desanime. Eu não sei se você está pensando que Deus não tem ouvido a sua oração, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para ouvir explicitamente, para ouvir claramente. Deus tem ouvido a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Oração. Paulo fala: tenho combatido, porque há uma guerra. Você tem que dizer não para a sua carne, porque o seu corpo não quer dobrar o joelho, porque o seu corpo não quer acordar 5 minutos mais cedo para invocar o nome do Senhor. Ele quer deitar, quer se alimentar, quer assistir um bom filme, mas não tem tempo de meditar na palavra. Só que é a palavra que santifica. Glória a Deus. É a palavra que quebra a penha. Aleluia. Jesus disse: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor.
E Paulo começa a nos mostrar, apesar de estar longe, ele vai falando para os colossenses. Ele cita a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, eu estive na Turquia, são cidades muito próximas, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, são 3 cidades muito perto, mas a cidade de Laodiceia, irmãos, é uma cidade rica. Laodiceia era um dos locais mais ricos que existia. Foi em homenagem à rainha Leodice, que o rei fez, em homenagem a ela. É uma cidade de mármore branco até hoje. Ninguém mais mora em Laodiceia. Hoje é a Turquia moderna e lá só tem ruínas. Mas você fica espantado de ver a grandiosidade das ruínas. São avenidas cheias de colunas de mármore. Até hoje você vê como devia ser o esplendor daquela cidade, Laodiceia. A cidade de Hierápolis, que é homenagem ao sol, a cidade do sol, a Hélio, é uma outra cidade muito bonita. Colossos não. Colossos sempre foi uma cidade mais acanhadinha, menorzinha. E além do mais, aquela região passou por um violento terremoto. Aquelas placas tectônicas da Ásia Menor acabaram com a cidade de Colossos. Acabou com a cidade de Laodiceia e Hierápolis. Só que Laodiceia e Hierápolis teve capacidade econômica para se reconstruir. Colossenses não. Aliás, Colossos não. Colossos ficou nas ruínas. Mas na época de Paulo, havia uma população ali. Não foi Paulo que plantou essa igreja. Não foi. Se você ler aqui no capítulo 1, Paulo vai citar o nome aqui de Epáfras, que é o pastor dessa igreja. Ele cita aqui no capítulo 1, ele fala do nome, ele fala do meu amigo, do meu irmão. Ele cita o nome de Epáfras aqui no capítulo 1. Você pode ler com calma ali no seu lar. No 1º capítulo ele fala quem é o pastor de lá. Mas certamente quando Paulo esteve em Éfeso, que era a principal cidade da Ásia Menor, ele deve ter incentivado, deve ter tido contato com os irmãos de Colossos. E agora, ele está escrevendo essa epístola riquíssima, e ele fala para que os seus corações sejam confortados. Eu não estou aí com vocês, mas eu vou deixar uma mensagem. E sabe o que eu acho lindo? Que já passaram 2000 anos, e como é uma mensagem que saiu do trono de Deus, ela ainda tem efeito na minha vida. Ela está tendo efeito aqui no Jardim Nova Europa. Louvado seja o nome do Senhor, porque partiu do coração de Deus para os irmãos de Colossos e chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vai falando, vai dando alerta para mim e para você. Vigie. Irmão, não tem jeito de você ter uma vida de vigilância se você não estiver orando, lendo a palavra, irmão. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Todo crente da Assembleia de Deus, que aceitava Jesus como seu Salvador, era um leitor da Bíblia. A maioria dos nossos pais se alfabetizaram lendo a Bíblia. Não foi na escola como nós tivemos a oportunidade, não. Eles liam a Bíblia. Se hoje nós temos no nosso meio doutores, advogados, se hoje nós temos pessoas com muita formação, é graças ao incentivo dos nossos pais, porque a reforma protestante, diferentemente do mundo católico, incentivou a alfabetização para que o povo pudesse ler a Bíblia. Nós incentivamos a escola pública de qualidade, nós incentivamos a escola bíblica dominical, tudo com um propósito: para a leitura da santa e bendita e poderosa palavra de Deus. Desvirtuar o propósito. Estão estudando para outras coisas, mas o objeto, a ideia principal. Erasmo de Roterdã dizia: o meu sonho é ver uma dona de casa lendo o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje você tem o Novo Testamento aí, irmã, e nada. É só no TikTok. Misericórdia, irmão. Mais tempo para ler a Bíblia é nada. Para, irmão. Volta. Ouça a voz do Espírito Santo. Tenha prazer na lei do Senhor e na sua lei. Medite de dia e de noite. Seja o nome do Senhor.
Volta para a leitura da Bíblia. Você vai ter paz no seu lar. Você vai ter vitória no seu emprego. Você vai ter qualidade de vida. Porque a palavra de Deus santifica o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala, ninguém vos engane. Na época de Paulo havia dois grupos que deram muita dor de cabeça para a igreja primitiva. São os gnósticos e os judaizantes. E ele vai, de alguma maneira, alertar os irmãos contra esses dois grupos. Gnósticos, filósofos, que tentavam de alguma maneira dar racionalidade em coisas que não veem a razão. É o sobrenatural, é o poder de Deus, coisas inexplicáveis. Coisas inexplicáveis. Hoje de manhã, nós estávamos tudo aqui glorificando a Deus, cantando, bendizendo o nome de Jesus. O pastor Zé Carlos cantando a Nive e a Luz. Foi o pastor Carlos? Foi o pastor Josué, louvando a Deus aqui, cantando hino. E nós aqui tudo glorificando a Deus. De repente entrou um milagre aqui dentro, irmão. O irmão Josué entrou andando, sem andador, sem nada. O homem que a medicina falou vai morrer, chama a família para despedir, entrou aqui glorificando o nome de Jesus. Não tem razão, tem poder, tem poder, tem poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É o sobrenatural de Deus, é esse Jesus que cura. Aleluia. Chamaram a minha esposa Renata, vai despedir dele. 26 dias eu estava lá, 20 quilos mais magro, não voltava da extubação, entubado há 26 dias. E o médico chamou a irmã Renata. Olha, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer com o seu marido. Não, como assim não tem o que fazer? Tem que fazer. Não, a única coisa que você pode fazer agora, a senhora tem fé, ora. Não tem mais o que fazer. Tudo que a medicina tinha que fazer, já fez. Olha como é que está o pulmão do senhor Alberto aqui, ó. Totalmente tomado pela Covid. Não tem mais o que fazer. É aí, irmão. Aleluia. É a hora que o médico fala não. É a hora que a medicina fala não. Você tem um Deus. Você tem o Espírito Santo da verdade. Aleluia! Você tem o poderoso nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas a igreja orava. Os irmãos iam na rua, dobravam o joelho na rua e orava. Jesus visita o pastor Alberto. Visita. E Jesus visitou. Olha eu aqui, irmãos. Aleluia, Deus ouviu a sua oração, Deus honrou a nossa fé. Esse é o Deus do sobrenatural. Nenhuma filosofia explica isso. Eu estava em uma reunião com juízes, promotores e o prefeito médico me abraçou e falou para todo mundo: esse é o secretário meu, ele é um milagre. O médico desenganado, mas Deus fez uma obra na vida dele. Até o incrédulo tem que falar de Jesus, irmão. Até o mundo tem que falar, porque as coisas de Deus são sem sentido racional humano. Eu creio, e eu quero declarar para a sua vida o que Deus vai fazer na sua casa. Alerimicanda labaias, o que Deus vai fazer na sua família. Aleluia, vai ser milagres. Eles terão que reconhecer a glória de Deus na sua casa. Terão que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Judaizantes e gnósticos, filósofos, querendo deturpar a fé dos irmãos de Colossos. E Paulo fala: tende cuidado. A preocupação do pastor. Cuidado, irmãos, tenha cuidado que ninguém vos engane. Que ninguém vos faça presa. Sabe o que é presa?
Quem assiste aqui o National Geographic, o Mundo Animal, Animal Planet? Esqueci, os irmãos não têm televisão. Quem assiste esses filmes de animais, é incrível. Você vê o predador, como ele abate a presa. Paulo está nessa perspectiva. É como você fosse uma presa, e tem um leão, ou um leopardo, ou um animal carnívoro à sua espreita. E às vezes, irmão, meu Deus do céu, quando eu fico vendo aqueles gnus, meu pai amado, está vendo que o crocodilo está lá, ele está achando que é um toco, não é possível. Vai lá tomar água, irmão, mas dá até dó. O crocodilo pega a cabeça dele, afoga ele, despedaça ele. Tem crente sendo despedaçado pelo crocodilo chamado maligno, porque não está lendo a Bíblia, porque não está orando, porque não está congregando, porque não está participando das coisas espirituais. É presa. Ele está dizendo aqui que é presa. É presa. Saia desse estado de presa. Saia dessa condição de vulnerabilidade espiritual. Venha mais para o culto. Nós temos aqui o culto de terça-feira, que é oração e doutrina. Você tem que aprender, você tem que alimentar, você tem que fortalecer na sua fé. É um combate, é uma luta. Venha no culto de quinta-feira, testemunhos gloriosos, testemunhos extraordinários. Nós temos ouvido aqui no culto de terça-feira. Venha na escola bíblica dominical, onde a gente estuda a palavra de maneira sistemática. Invista em você. Abra sua Bíblia, irmão, senão você vai ser que nem aquela irmã Maria do ciclo de oração. Pastor, estou muito triste. Por que, irmã Maria? Não consigo mais ler a Bíblia. Não consegue, irmã, porque perdi o meu óculos. Perdeu o óculos, irmã. Tem problema, eu vou na sua casa ler a Bíblia para a senhora. E a hora que abriu a Bíblia, o óculos estava no meio da Bíblia. É ruim, hein? Irmãos, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Deus tem algo lindo para você. Deus vai tocar no teu coração pela palavra, pela leitura da palavra. É por isso que eu falo de ler o capítulo inteiro, porque eu quero inculcar a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus edifica. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala aqui, cuidado, as filosofias são sutis, tradições de homens, rudimentos do mundo, tudo que nos assedia. Todos nós, irmãos, é 24 horas de bombardeio contra nós. Satanás não está interessado no que é dele. Ele quer atrapalhar a minha e a sua vida, através da sua família, porque é o altar primordial, através do seu emprego e outras coisas mais. E ele fala, fique em paz, se você tem comunhão. Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele em qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Irmão, eu não sou dualista. Tem muito crente que é dualista. Ele acha que tudo que dá errado é do diabo, tudo que dá certo é de Deus. Esquece esse dualismo. O diabo é muito pequeno perto do Deus da Bíblia. Sabe o que é Satanás diante do Deus Criador? Apenas uma criatura, que nem foi criado Satanás, foi criado um anjo de luz. Ele tornou-se, ele escolheu ser Satanás. Portanto, primariamente Deus o criou um anjo, e secundariamente Satanás, porque ele se fez isso, ele fez a escolha dele. Mas não se compare, irmão, o Senhor Jesus é maior, ele tem poder. O pastor Antônio Fidelis, da cidade de Louveira, em um culto de terça-feira, todo mundo estava orando, e ele estava no púlpito orando. De repente ele teve um arrebatamento de sentidos, e ele testemunhou para toda a congregação, que ele foi num ambiente, juntamente com um anjo, num ambiente hostil, e ele olhou naquelas regiões inferiores, e viu um ser, que estava sentado em um trono tribuloso, cheio de trevas, e ele começou a olhar para aquele personagem, ele falou, meu Deus, esse personagem é poderoso, esse homem é inteligente,
Ele fala na mente dele, tudo de maneira mental. E aí ele ouviu no ouvido dele: mais poder tem Jesus. Irmão, o nosso Deus é superior. Nós somos filhos de Deus. Jesus nos comprou com o seu próprio sangue. Você é de Deus. Você tem um orientador, o Espírito Santo. Então pare de dualismo, maior é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Perfeitos. Você fala, mas eu sou perfeito? Não, mas através de Jesus você é perfeito. Porque Deus não olha para você direto. Ele vai através de Jesus. Por isso que nós somos salvos. Por isso que Ele ouve a oração. Você é um pecador, fica dando nota fora, mas Deus olha você através de Jesus. O Pai recebe, porque Jesus é o nosso intermediário. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Através de Jesus, você é perfeito. Mas um dia você será perfeito na plenitude, quando você estiver com o corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele fala: estáis perfeitos. Em quem? Em Cristo, que é a cabeça. Glória a Deus. E Ele vai falar algo que me encanta. Ele diz assim, no versículo de número 14: havendo riscado a cédula que era contra nós. Havia uma acusação contra mim e contra você. Porque, irmãos, a Bíblia é clara: toda alma que pecar, essa morrerá. Essa foi a sentença. Mas esse quadro acho que foi apagando da mente da humanidade, porque nós voltamos a pecar. Eu sempre lembro, irmãos, todas as vezes que eu vejo esse versículo, que fala que Ele riscou a nossa cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, e Ele fala que cravou-a na cruz. Olha que coisa linda, cravando-a na cruz. Todas as vezes que eu vejo esse texto, eu lembro daquela mãe que descobriu que o seu filho estava furtando. Seu filhinho amado, que ela criou com tanto carinho e com tantos valores, estava furtando. Furtar é pegar objeto que não pertence, obviamente é diferente do roubo, né? Furto é diferente, na percepção jurídica dos termos. Não é como uma armada, mas isso é um outro caso, são conceitos jurídicos. E essa criança, a mãe descobriu que ele estava fazendo isso. Então ela chamou, ela era costureira, ela pegou a agulha, ligou o fogo, pegou um alicate, pegou a agulha e colocou no fogo a agulha. E falou: é o seguinte, meu filho, eu descobri que você está furtando. Próxima vez que você furtar, que você pegar objetos que não lhe pertencem, eu vou pegar essa agulha aqui, está vendo? A agulha está quente. E a mamãe vai furar a sua mão, para você nunca mais furtar. Aquela criança ficou perplexa. Aquela mãe amorosa, aquela mãe que abraçava, aquela mãe que beijava, aquela mãe que protegia, aquela mãe que acolhia, ia furar a mãozinha dele. Ele nunca mais furtou. O quadro foi tão forte, aquela imagem, aquela pintura na sua mente, que nunca mais furtou. Mas o tempo foi passando, e a pintura foi se apagando. Infelizmente, lamentavelmente, ele voltou a furtar. E a mãe descobriu. Chamou ele, pôs uma cadeira: senta aí. E ele já em pânico, ele sabia o que ia acontecer. Ela pegou o alicate, pegou a agulha, ligou o fogão, o fogo, e pôs lá. A hora que a agulha estava vermelha, ela pegou e mostrou para ele e disse o seguinte: o que a mamãe falou? A próxima vez que você furtasse, o que a mamãe ia fazer? E ele, chorando, com os olhos cheios de lágrimas, estendeu a mãozinha e falou: a senhora vai furar a minha mão. E para espanto dele, ela furou a mão dela. Ele gritou: não, mãe, sou eu, é a minha mão. Mas ela disse: eu te amo, eu pago o preço por você. Foi o que Jesus fez por você. A alma que pecar, essa morrerá. Lá no Monte Sinai, Deus bradou para a humanidade: a alma que pecar, essa morrerá. Mas lá no Calvário, ao invés de Ele crucificar você, pecador, ao invés de Ele me crucificar, Ele foi crucificado por mim.
Ele cravou o meu pecado na cruz. É por isso que eu estou aqui nessa noite, para celebrar essa santa ceia, para dizer graças a Deus. Era eu que devia ser punido, era eu que devia receber a crucificação, mas o Senhor Jesus, Ele foi crucificado por mim. É a morte substitutiva do Senhor Jesus. Hoje é um culto de ações de graça, é um culto de gratidão, é um culto de agradecer a Jesus. Ele morreu por mim, Ele foi crucificado no meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa fé jamais apague no nosso coração. Finalmente, Ele fala para os judaizantes: ninguém vos julgue pelo comer, porque quem tinha esse problema eram os judeus. Até hoje, o kasherut, comidas puras. Kasher significa pura. Eu morei em Israel, não era qualquer coisa que a gente podia comer. Por exemplo, McDonald's, não pode. Por quê? É o pão com leite, não pode. Carne com leite, não pode. Em Israel não pode misturar. Macarronada, não pode ter carne moída, só o macarrão. É tudo segregado. Não pode pôr o leite com carne, porque a lei de Moisés dizia isso, em uma interpretação muito restrita do Torá. Não pode comer peixe que não tem escama. Só peixe com escama. Esses irmãos ficam comendo aí, pintado, dourado, traíra, tudo em pecado, na lei, de acordo com a lei. Não pode. É só peixe que tem escamas. E outras carnes são proibidas. Então tem uma listagem do que pode e que não pode. E Paulo fala aqui, ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue ao seu bel prazer. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas. Os dias de festa judaico. Está falando aqui do tabernáculo, festa da Páscoa, ou da lua nova. Aqui são os meses. E fala literalmente do sabate, do sábado. Tem um monte de igreja que quer guardar o sábado. E Paulo fala que quem guarda o sábado negou a fé. Porque Jesus é o nosso sábado. Nós descansamos em Jesus. E olha o que Paulo fala, tudo isso são sombras. A alimentação, não pode comer carne de porco, não pode não sei o que lá, não pode isso. Paulo em Romanos fala, o fraco come legumes. Isso ele não está falando contra vegetariano não, irmão. Ele está falando de pessoas que acham que é pecado comer carne. Se a pessoa acha que é pecado comer carne, é fraco. É isso que ele está dizendo. Mas se você é vegetariano, fica à vontade, irmão. Não há problema. Não, pastor, eu acho que é pecado comer picanha. Então come brócolis, irmão, está tudo bem. Tá? Só que não acha que isso vai mudar alguma coisa, porque não vai. E Paulo fala claramente, kasherut, comidas, dias, o sábado, tudo isso são sombras. Não se trata de realidade, são símbolos. Tudo isso apontava para o Salvador. Tudo isso apontava para a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fechar, para nós celebrarmos a ceia. Versículo 12. Sepultados com Ele no batismo. Batismo é para sepultar quem já morreu para o pecado. Batismo é para quem já é salvo. Não é para ser salvo. Não, mas está lá escrito, quem crer e for batizado será salvo. Olha a próxima cláusula. E quem não crer será condenado. Não crê em não crer e não for batizado. Está vendo qual é a cláusula? É quem crer, é questão de crença, é de fé. Porque se batismo salvasse, nós teríamos um problema. Um monte de gente não teve a oportunidade de se batizar e foi salva. Agora, se você tem a oportunidade de se batizar e não se batiza, aí você não tem fé. E Paulo fala, sepultados com Ele no batismo. Nele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Só pode participar da Santa Ceia do Senhor, dos emblemas sagrados, do símbolo do corpo que é o pão, do símbolo do sangue que é o cálice. Quem já morreu pro mundo, quem foi sepultado nas águas batismais, quem ressuscitou pela fé em Cristo, esse faz parte do corpo de Cristo e pode participar da Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar.